Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro e último podcast desse ano. Eu espero de coração ano que vem ser mais frequente e eu estou muito focada em cumprir com isso. Gravar podcast tem sido algo diferente pra mim, mas é algo que eu estou gostando de fazer, então se for da vontade de Deus, que eu continue por aqui com vocês por um longo tempo. E o tema do nosso terceiro episódio é 5 passos para ser como Jesus. O nosso texto base está em Efésios capítulo 5, versículo 1, que está escrito assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O primeiro passo é saber o que Ele fez e decidir conhecê-lo. Nós precisamos passar tempo com Jesus para poder conhecê-lo. Saber o que Ele fez é muito simples. Assistindo televisão, a gente sabe as coisas que Ele faz. As novelas, por exemplo, sobre Jesus, que são muito boas, eu gosto dessas novelas. Por elas a gente sabe as coisas que Jesus fez, os milagres que Ele operou. Mas só saber não é o suficiente, é preciso embarcar numa viagem de conhecer a Deus, conhecer o seu querer, se relacionar com Ele. É isso que nós devemos fazer. E a convivência com Jesus, consequentemente, gera uma influência. Todos nós já fomos influenciados de alguma forma por nossos amigos ou conhecidos, mudamos o nosso jeito de pensar em alguns assuntos. Então, se você só convive com Jesus, daqui a pouco você pega as manias dele. Você aprende muito sobre ele, você lê sobre ele, você conversa com ele, sobre como você deveria agir. E daqui a pouco você está agindo como Jesus agiu. Mas isso é uma escolha. Eu decidi que a partir de hoje eu quero ser como Jesus, eu quero andar como Jesus, fazer o que Jesus fez, eu quero viver a vida que Jesus viveu. Então, o primeiro passo para se iniciar essa jornada, essa trajetória, é decidir conhecer a Jesus. O segundo passo é decidir amar. Nós podemos ler em João capítulo 13, versículo 35, onde tem um versículo muito lindo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E tem um outro versículo também, em 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A partir desses versículos e desse passo que é decidir amar, nós podemos ter 2 direcionamentos. O primeiro vai em relação de irradiar o amor, irradiar a gentileza para com todas as pessoas, inclusive aquelas que a gente não conhece, que a gente encontra na parada de ônibus, na padaria, no nosso dia a dia, pessoas desconhecidas. E que quando você as trata com amor, com gentileza, elas acabam percebendo algo de diferente em você e torcemos para que, com isso, elas também percebam como é bom ser assim com as pessoas e acabem trazendo isso para a vida delas, colocando isso em prática. Ver algumas atitudes assim e dizer, nossa, que bonito, eu podia ser mais assim. Isso é muito, muito bom. O segundo ponto que a gente pode abordar com esse passo tem que falar sobre o perdão. Amar uma pessoa que também te ama, que te trata bem e que te quer bem do fundo do coração é muito, muito fácil e é bom. Só que Jesus frisa como é importante amar e orar pelos seus inimigos e pelas pessoas que te perseguem. Deus sabe que é capaz a gente amar uma pessoa que nos machucou, que nos feriu. Porque assim, como exemplo de um amor de uma mãe para com o seu filho rebelde. Um filho que dá dor de cabeça, que faz tudo errado, mas que quando esse filho precisa, a mãe tá lá, com todo o amor do mundo, cuida, compra o que é preciso para o bem-estar desse filho, ora por ele, conversa com ele, não desiste dele. E é assim que Deus vê. Uma mãe pode amar um filho que só dá tristeza. Você pode perdoar uma pessoa também. Você pode olhar para ela com outros olhos, o mais parecido de Jesus possível. E uma frase que eu vi muito interessante, que eu não lembro o autor, mas que dizia assim: Deus te ensina a perdoar, te perdoando. Porque é muito engraçado
a gente escuta muito isso, mas é difícil colocar em prática. Nós não podemos orar a Deus e pedir para que Ele nos perdoe se nós não conseguimos colocar isso em prática também. Então, para ser como Jesus, nós precisamos amar. Nós precisamos decidir amar a todas as pessoas e a viver o amor verdadeiramente. O terceiro passo para ser como Jesus é importar-se com as pessoas. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, está escrito: Portanto, tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Acredito que o melhor exemplo de se importar com as pessoas e ajudar as pessoas é o exemplo do bom samaritano. Todo mundo conhece essa história, mas eu vou dar só uma contextualizada aqui. Caso você esteja ouvindo esse podcast e nunca ouviu essa história, eu vou te explicar. O povo samaritano era um povo sincrético. Ele era um povo que era resultado da mistura de raças, crenças, religiões, e por isso eles eram vistos pelos judeus como um povo impuro, um povo pagão. E nessa história, um judeu fica caído à beira da estrada, quase morto, por ter sido assaltado. Só que ninguém ajuda ele, apenas o bom samaritano. E quando a gente olha para essa história e vê a atitude do bom samaritano, dá para se perguntar por que ele fez isso? E provavelmente, se a situação fosse inversa, o homem que estava caído, o judeu, não ajudaria o samaritano. Mas algo foi diferente na forma com que aquele homem olhou para a situação. Porque ele não olhou como a oportunidade perfeita de se vingar, ele viu que era apenas uma pessoa precisando de ajuda. Porque o nosso próximo é simplesmente a pessoa que está perto da gente precisando de ajuda. E o amor de Deus na nossa vida reflete a forma como nós tratamos os outros. O quarto passo para ser como Jesus é aprender e ser sábio. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. É necessário que venhamos a pedir sabedoria de Deus por alguns motivos. Por exemplo, para que saibamos a hora certa de falar, a hora certa de agir, quando devemos ficar calados, quando devemos entrar e sair. Nós precisamos da sabedoria de Deus para essas coisas, para que não venhamos a machucar as pessoas à nossa volta ou prejudicar a nós mesmos com as nossas próprias atitudes e palavras. Outra coisa que é muito importante, durante a nossa caminhada com Deus nós passamos por muitos testes e nós acabamos falhando porque não temos a sabedoria de Deus. Deus vai nos moldar para que venhamos a nos tornar o que Ele quer que nós sejamos. Então, precisamos de sabedoria para passar por todos esses testes e fé e perseverança é algo que não pode faltar. Pedindo sabedoria a Deus, que a todos dá deliberadamente. Algumas atitudes de pessoas sábias, por exemplo, habilidade de ouvir, sempre ter palavras de bênção, inteligência e diligência. Eu vou citar aqui algo muito importante que você tem que prestar atenção. Jesus se sujeitou a ouvir e a aprender. Ele abriu mão de todo conhecimento, ele abriu mão de toda a sua glória para se tornar humano e aprender do zero, aprender como andar, aprender a falar. E Jesus passou por muita coisa, mas ele se sujeitou a tudo isso e nós também devemos nos sujeitar. O quinto passo é seja humilde. João capítulo 13, versículo 15. Esse é um exemplo que lhes dou, vocês devem agir da mesma forma. Esse é o acontecimento onde Jesus lava os pés dos discípulos. E no contexto, apenas os escravos lavavam os pés dos discípulos. Era uma atitude muito baixa, porque os pés eram a parte mais suja do corpo da pessoa, porque elas naquela época andavam e os seus pés ficavam muito sujos de poeira da cidade. Muitas vezes elas tiravam as sandálias para andar descalça. Então, os pés eram impuros demais e apenas os escravos lavavam os pés das pessoas. Os escravos os esperavam na porta de casa para lavar os seus pés. E naquele momento ninguém queria fazer isso e não tinha ninguém para fazer. Então Jesus foi lá e disse: é assim que vocês devem fazer. Vocês devem servir a todos. Independente, nós devemos servir.
E Jesus era o líder daquelas pessoas. Então ele mostrou como um líder deve agir, sempre servindo, nos mostrando que nós, independente das nossas posições, nós sempre devemos servir como o nosso Mestre Jesus nos ensinou a servir. Esse podcast ficou meio longo, mas a mensagem eu acredito que foi passada. Nós devemos buscar ser parecidos com o nosso Jesus. E com certeza, se quiséssemos, tem muitos outros passos que podíamos incluir aqui. Então eu te desafio a montar a sua lista de passos para ser como Jesus e vai incluindo todas as coisas que você acha que nós poderíamos acrescentar aqui. E eu espero que tenha sido proveitoso para você ouvir. Esse foi o último podcast do ano. Mas ano que vem tem mais, eu espero voltar com muitas palavras do céu, se Deus quiser.